E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para fazer a parte de vesículas de transporte? Então vamos pensar melhor. Lá no mapinha da via biosintética secretora e endocítica, nós falamos já das proteínas sintetizadas no retículo que foram mandadas para o complexo de Golgi e que elas foram processadas no complexo de Golgi, beleza? O problema é, elas saíram do retículo para o complexo de Golgi como? Como é que elas foram levadas de uma cisterna do Golgi para outra? Como? Como é que elas saem do Golgi e vão parar fora da célula ou dentro do citoplasma em outras organelas, como nos lisossomos? Como? Através de vesículas de transporte. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, as vesículas de transporte nada mais é do que bolinhas que brotam e fundem-se. É isso. Esta é a aula. Mentira, mas a gente vai ter mais coisas, lógico, dentro da aula. Mas em resumo é isso. Então é o seguinte, se a gente pensar aqui, ó, como o retículo endoplasmático, aqui as proteínas que ele sintetizou e os lipídios que ele sintetizou que estão na membrana, tá vendo? Ó? Eles são induzidos a brotar, ó, brotar. Eles brotam, ó, brota-se a bolinha, ela se desprende e essa bolinha, essa vesícula de transporte, vai encontrar a sua membrana-alvo, a sua organela-alvo, tá? Quando ela encontra a sua organela-alvo, o que ela faz? Ela se funde a essa organela-alvo, despejando ali as suas proteínas no citoplasma dela e, ao mesmo tempo, fundindo a membrana com a membrana nova que ela trouxe. Então, como funciona esse brotamento? Este brotamento das vesículas precisa, através, ou é formado através de uma capa proteica. Como assim? Não é só do nada, por exemplo, vou brotar e brota. Não é assim que funciona. Tá lá, por exemplo, a membrana do retículo tá aqui. E aqui está concentradas as proteínas que tem que ir para o complexo de Golgi e já estão prontas. Então, elas estão todas aqui. O fato delas estarem todas aqui, se cria um sinal externo aqui para falar que aqui tem que sair um brotamento. E por causa desse sinal externo, mandar que aqui tem que sair um brotamento, proteínas externas vêm aqui nessa região, se ligam na membrana nessa parte e induzem um brotamento. Quando elas induzirem um brotamento, as proteínas que estavam aqui ficam aqui dentro e aí se desprende a vesícula. Então, existe uma capa proteica que vai induzir esse brotamento. E quais são essas capas proteicas? Depende do tipo de vesícula. Nós, por exemplo, podemos ter vesículas revestidas de clatrina, vesículas revestidas de COP1 ou vesículas revestidas de COP2. São os tipos diferentes de proteína, de acordo com para aonde essas vesículas vão. Então, vamos falar sobre para onde essas vesículas vão. Esse mapinha é muito da hora, porque ele mostra exatamente isso. Se eu olhar aqui, ó, o retículo endoplasmático, ele está liberando, está brotando vesículas. E olha do que ela é revestida, de COP2. Essas vesículas que brotam do retículo endoplasmático revestidas de COP2 só tem uma parada. Elas têm que ir para o complexo de Golgi. Então, sabemos que quando vai brotar vesículas do retículo endoplasmático para ir para o complexo de Golgi, elas são revestidas de COP2. Do complexo de Golgi, dentro do complexo de Golgi, para brotar vesículas para migrar entre as cisternas do complexo de Golgi, tanto para frente quanto no transporte retrógrado, essas vesículas que brotam, elas são revestidas por COP1. Então, a gente já sabe que quando as proteínas e os lipídios querem sair do complexo de Golgi para ir para uma outra cisterna do complexo de Golgi ou para voltar para o retículo endoplasmático num transporte retrógrado, não é COP2, é COP1 que elas são revestidas. Já agora, no final, as vesículas que brotam da rede trans do complexo de Golgi para ir para os endossomos, para formar os lisossomos, por exemplo, ou vesículas vindas de fora da célula para dentro da célula, elas são revestidas por clatrina. Como assim de fora da célula para dentro da célula? Não entendi. É assim, ó. A gente não falou da via biosintética secretora e endocítica? Significa que a célula não só produz coisas para fora dela. A célula também pode pegar coisas de fora e trazer para dentro, a via endocítica. Ela pega coisas aqui fora da célula e engloba através de vesículas de transporte e leva para dentro da célula. Normalmente, quando ela engloba essas vesículas só têm uma parada, lisossomos.
Mas, como que essas vesículas vão para os lisossomos? Através do revestimento de clatrina. Então, a clatrina pode revestir essas vesículas que vão para os lisossomos, assim como a clatrina pode revestir também vesículas que saem do complexo de Golgi para ir para os lisossomos. Professora, mas eu consigo ver aqui, ó, a vesícula do complexo de Golgi sendo revestida de COP1 que está indo para exportação. Verdade. Então, saídas do complexo de Golgi é COP1. Entradas para o complexo de Golgi, ou saídas do retículo endoplasmático, é COP2. E saídas da membrana plasmática é clatrina. Ou saídas do retículo do complexo de Golgi, mas para os lisossomos, é clatrina. Beleza? Ótimo. Então, aqui de novo, só para a gente mostrar essas capas. Então, aqui eu tenho COP2, sai do retículo e vai para o complexo de Golgi. COP1 sai do complexo de Golgi e volta para o retículo, ou migra entre os complexos de Golgi. E não mostrou aqui a clatrina, que sai da membrana para os lisossomos, né? Ou da rede trans do complexo de Golgi para os lisossomos. Beleza? E aqui, ó, perdão, a fotomicrografia das vesículas revestidas de clatrina, de COP1 e de COP2, mostrando as diferenças entre elas. Mas hoje em dia se conhece muito sobre o processo de revestimento de clatrina. Então, a gente vai falar mais sobre ele. Os processos são os mesmos, mas de clatrina é mais detalhado e é o mais legal de se estudar, então a gente vai estudar eles. Então, aqui é um desenho das vesículas revestidas de clatrina, ó, parece um cestinho de abelha, né? E como é que funciona? Para a vesícula brotar, precisa ser revestida de clatrina. Ah, então a clatrina vai lá, se liga e faz brotar a vesícula e pronto, acabou? Não, não é bem assim. Significa o seguinte, as moléculas aqui de dentro, que são aquelas proteínas que ficaram prontas no retículo, ou melhor dizendo, não no retículo, né? Porque nós estamos falando da membrana plasmática, né? Porque é clatrina. Então, aqui eu tenho, ó, o espaço extracelular, que é a membrana plasmática, e aqui eu tenho moléculas, tá? Proteínas que vão entrar dentro da célula para ser digerida. Essas proteínas, então, chegam aqui perto da membrana e aqui tem receptores específicos que se ligam a elas e reconhecem elas. Opa, elas têm que entrar para ser degradada, ou elas têm que entrar para fazer parte aqui de um sinal, por exemplo, se for na imunologia. E como é que elas vão entrar, então? Esse receptor emite um sinal dentro da célula falando que tem que brotar uma vesícula dali. Daí vem umas proteínas chamadas adaptinas, que vão fazer uma adaptação entre este receptor aqui, tá? Uma adaptação e as clatrinas. Então, vem as adaptinas e, na sequência, das adaptinas, vem as clatrinas, que parecem os guarda-chuvinhas. E começa a induzir o brotamento, ela começa a levantar o brotamento. Quando a vesícula está pronta para brotar, como é que ela se desprende? Ela só se desgruda? Não é bem assim. Vem uma outra proteína chamada dinamina e enforca essa vesícula. Ela enforca, que ela enrola, e aí ela desprende. É igual se a gente quisesse cortar um negócio, né? A gente enforca e desprende. Então, como que funciona o brotamento da vesícula? A gente tem que as clatrinas vêm revestir, mas elas só conseguem se ligar porque tem adaptinas. Então, tem aqui a membrana plasmática, as adaptinas vêm aqui, fazem a interlocução, aí vem as clatrinas. Brota-se a vesícula e ela só se desprende porque vem uma dinamina e enforca o negócio e desprende a vesícula. Uma vez a vesícula formada, olha aqui para o desenho, uma vez desprendido, o que acontece? Precisa da clatrina agora? Não, já desprendeu. As clatrinas e adaptinas se soltam e deixa essa vesícula agora, como a gente fala, nua. Como assim nua? Ela fica agora mostrando outras proteínas na membrana que vão ser muito importantes para fusão na membrana-alvo. E como assim? Quando essa vesícula fica nua de clatrina, ela deixa outras proteínas expostas. Que proteínas? Proteínas do tipo RAB e do tipo SNERS. São dois tipos de proteína. A RAB é uma proteína de reconhecimento, tá? E a SNER é uma proteína de fusão, muito importante. Então, como funciona isso? A vesícula que ficou desnuda, tá vendo ela aqui, ó, desnuda? Ela carrega aqui do lado de fora dela proteínas que a gente não tinha falado, mas estavam lá já. A gente tem a RAB e a gente tem as SNERs. A RAB é uma proteína de reconhecimento. Então, a RAB, quando essa vesícula chega na membrana-alvo dela, na membrana-alvo dela tem, ó, o receptor para RAB.
um receptor que reconhece a Rab que está lá na vesícula. Quando esse receptor reconhece a Rab, é que nem lá o receptor do peptídeo sinal, da SRP, quando ele reconhece a Rab com a vesícula, o que ele faz? Ele entrega essa Rab com a vesícula, ele entrega ela para a membrana-alvo. Quando ele direciona ela para a membrana-alvo, olha o desenho aqui, ó. Quando ele reconhece que a Rab se liga, ele ancora, tá vendo? Ele ancora e entrega essa vesícula para a membrana-alvo. Quando ele entrega, lembra que a vesícula tem as snares, que é para ajudar na fusão? A membrana-alvo também tem snares. Então, a snare da vesícula é chamado de V-snare. E a snare da membrana é chamado de T-snare. Então, quando o receptor da Rab entrega a vesícula para a membrana, as snares se reconhecem. Sabe quando a gente fecha o saco de pão de forma com aquele... ai, meu Deus, aquele fiozinho lá, que eu não sei falar, que a gente fecha? A gente não enrola ele? Quanto mais a gente enrola, mais a gente está vedando o pão? Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Quando a V-snare se encontra com a T-snare, olha que legal, elas começam a se enrolar. E o fato delas se enrolarem, elas começam a comprimir a vesícula na membrana-alvo. E isso faz uma pressão até fundir. Olha que loucura. Vou mostrar melhor aqui a imagem, ó. Quando a V-snare e a T-snare se encontram, elas começam a se enrolar. Olha aqui que legal na imagem. E quando elas começam a se enrolar, elas começam a aproximar a vesícula, ó, e pressionar isso daqui. Quando elas pressionam cada vez mais, acontece a fusão da vesícula. Porque aqui, gente, é um citoplasma, então tem água. E a água não deixa fundir, mas quando elas começam a pressionar, começa a afastar a água e elas começam a se fusionar. E elas fusionam a vesícula. Então, ó, a vesícula se brota por causa de proteínas de capa proteica e as vesículas se fundem porque tem a família Rab e a família das snares, que ajudam nesse processo. A Rab para reconhecer e a snares para fundir. Tudo certo? E aí, essas vesículas estão prontas. Então, assim... Falamos das vesículas que brotaram do retículo, foram para o Golgi, do Golgi brotaram e vão para a membrana plasmática ou para os lisossomos. E da membrana plasmática também brotaram para dentro, né, para a via endocítica. Essas vesículas que brotaram para a via endocítica, nós vamos falar na aula de lisossomos. Mas as vesículas que brotaram do Golgi para ir para fora da célula, nós vamos falar agora, que é a via secretora. A via secretora está relacionada a proteínas e lipídios que foram produzidos, e carboidratos também, que foram produzidos no retículo endoplasmático, passaram pelo complexo de Golgi, onde eles foram processados, e agora eles vão ser exportados, ou para fora da célula, ou na membrana plasmática. Então, como que funciona? Existem dois tipos de secreção. Existe o tipo de secreção constitutiva e a secreção regulada. A secreção constitutiva é aquela secreção que acontece o tempo todo sem parar e serve para renovar os constituintes. Por isso que ela é constitutiva. Normalmente, a secreção para renovar, por exemplo, a membrana plasmática, as proteínas e os lipídios e os carboidratos da membrana plasmática. Então, eles são produzidos no retículo e vão parar na membrana plasmática porque as vesículas se fundem. A gente acabou de ver isso, né? Quando se fundiu a vesícula, a membrana da vesícula se fundiu na membrana-alvo. Então, aumentou essa membrana. Pô, professor, então essa membrana não vai explodir? Não, porque tem a via endocítica que diminui essa membrana. Faz sentido, né? Mas vamos pensar aqui na secreção. A secreção constitutiva, então, é aquela que tem que ser mandada o tempo todo, liberada, para renovar os constituintes, normalmente da membrana plasmática ou da matriz extracelular, que está aqui fora, tá? Então, renova aqui a matriz, por exemplo, colágeno é constitutivo, produz e secreta o tempo todo, e aqui os constituintes, os fosfolipídios de membrana, o colesterol de membrana, são produzidos e vão ser liberados para fazer parte dessa membrana. Mas quem é a secreção regulada, professora? A secreção regulada é uma secreção que vai ficar dentro das vesículas. E as vesículas vão ficar se acumulando na borda da membrana plasmática. Deixa eu mostrar aqui. Isso, ó. A secreção regulada é essa aqui, ó. As vesículas vão guardar os constituintes e vai ficar esperando um sinal. E só quando tiver um sinal
que essa vesícula vai se fundir na membrana e liberar o constituinte para fora. E isso é uma secreção regulada. Normalmente acontece em células que liberam hormônios, por exemplo, o neurônio para liberar noradrenalina só com estímulo, o ovócito na hora da fertilização, só com o estímulo do espermatozoide, que ele libera os grânulos corticais, tudo isso. Então, significa o quê? A célula produz um monte de enzima que vai ficar armazenada aqui, ó, nessas vesículas de transporte, vão ficar armazenadas aqui na borda da célula, e só quando entrar um estímulo, um sinal, falando assim, ei, cara, tá na hora, vai, libera aí. Aí elas vão se fundir e liberar. Normalmente esse sinal é cálcio. Cálcio entra, cálcio ou sódio, mas principalmente cálcio. Cálcio entra, libera um sinal e fala, agora vai. E aí todas as vesículas se fundem na membrana e liberam o constituinte para fora, tá? Então, ó, por exemplo, aqui da reação cortical, que é na fertilização. Todos os grânulos aqui, ó, as vesículas aqui ficam armazenadas com enzimas aqui pertinho da membrana plasmática. Só quando o espermatozoide se ligar, que eles vão receber o influxo de cálcio e vai fundir essas vesículas para liberar as enzimas para o lado de fora. Então, essas vesículas é muito louco, porque elas são liberadas, ó, só com influxo de cálcio, por exemplo. Tá vendo aqui, ó, os constituintes da vesícula armazenando. Quando tem um influxo de cálcio, ele se funde na membrana e libera, ó, para fora. Ó que da hora. Normalmente influxo de cálcio. Ai, perdão. E como é que isso funciona? Sempre. A célula continua produzindo e armazenando. E essas vesículas vão até ficando cada vez maiores, porque elas vão se fundindo, né? Elas têm essa capacidade, elas têm as snares, então elas vão se fundindo. E elas vão cada vez se acumulando mais constituintes ainda, mais constituintes. Quando tem o start, libera tudo. Fica a dica para um choque, para uma reação alérgica. Por que as pessoas têm choque anafilático? Porque as células produzem muitos anticorpos e muitas imunoglobulinas, e quando entra em contato com a substância, ela acumulou tanto que na hora que libera, choque anafilático. Essa é a dica. Bom, isso é transporte de vesícula. Agora, para a gente entender a via biosintética secretora e endocítica, falamos da secretora, vamos ter que falar da endocítica. Mas para falar da endocítica, somente em lisossomos. Então, a gente se vê em lisossomos.